Vamos conversar sobre Porto Seguro e o seu resultado de 2022. Ela tem crescido com 2 dígitos ano a ano em várias vertentes e apresentando resultados não apenas crescentes, mas também robustos do ponto de vista de serem bem estruturados. Ela tem apresentado uma taxa de crescimento muito boa, o que acaba atraindo muitos investidores. Muito embora, vamos ser bem franco, o seu preço tenha oscilado demais. Me acompanha até o final que esse vídeo com certeza vai trazer alguma informação muito útil para você que já investe ou que pretende investir. Vamos já começar então aqui com os destaques que a própria empresa traz, alguns pontos principais que a gente vai destrinchando ao longo do vídeo. A primeira coisa que a gente tem que olhar aqui é a questão da quantidade de vendas, né? Tivemos aí aumentos em quase todas as suas vertentes, exceto ali em alto, que está relativamente estável, uma queda de 1,7 não muda muita coisa, mas não somente isso, aumentando as outras vertentes, eles apresentaram um aumento bem robusto da sua receita total. É claro que a gente está falando aqui trimestre a trimestre, né, do quarto TRI de 2021 com o quarto TRI de 2022. Um aumento aí de 30%, mantendo mais ou menos a sua quantidade de venda de itens, significa que ela está jogando o preço para os seus clientes, ela está aumentando a sua margem. O lucro líquido deu uma disparada, 87%, é absurdo. A rentabilidade, ali o ROI, está girando em torno dos seus 21%, o que também está maravilhoso. E quando a gente olha para uma seguradora, a gente gosta de olhar para o índice combinado. Lembra do índice de eficiência dos bancos? A ideia é semelhante. Quanto menor, melhor. Então aqui o índice combinado caiu abaixo de 90%, o que é relativamente raro na história da Porto Seguro, e tivemos aí um aumento da inadimplência. Ainda assim, mesmo tendo um aumento de inadimplência, eles conseguiram melhorar o seu índice combinado. E a sinistralidade também ali na parte de Porto Seguro teve uma queda ali de 3%. Bom, vamos com calma aqui para falar em cada um desses grandes braços da empresa. Porém, uma outra forma da gente enxergar, eles gostam de colocar alguns destaques diferentes no seu release, que é um documento um pouquinho mais denso, e eles colocam outros destaques, algumas informações importantes na sua apresentação para os seus acionistas. Nós tivemos um crescimento, como já falamos, de 30%, né, trimestre a trimestre, foi o maior lucro líquido recorrente trimestral da história da empresa. Lembrando que ela não é tão nova assim, ela já tem um bom tempo no mercado. Melhoraram a sinistralidade em auto e em saúde, a inadimplência está abaixo do mercado, o que é fenomenal, e tivemos então, portanto, uma eficiência operacional tanto no ano quanto no trimestre. Agora, isso aqui me chamou a atenção negativamente. As suas aplicações financeiras tiveram um resultado equivalente a 71% do CDI. Já não é a primeira vez que a gente está vendo um resultado ruim nessas aplicações. Mas também falaremos lá no final do vídeo do porquê que isso está acontecendo. Para recapitular e entender cada uma das vertentes, lembrem, Porto Seguro tem a parte de seguros, de saúde, negócios financeiros e serviços gerais. Então a gente vai passar por cada uma delas. E outro ponto também bacana aqui da gente falar, que quem investe em Itaú necessariamente já está exposto a Porto Seguro, já que uma parcela relevante, 30% de Porto Seguro, está na mão do Itaú. Assim como quem investe em Banco do Brasil também está exposto a BB Seguridade. Caso você queira ver como é que foi o resultado de uma outra grande seguradora do nosso país, eu vou deixar o card aqui em cima para vocês. Mas vamos lá de uma maneira consolidada. As receitas subiram ano a ano quase 30%, né, bem próximo ali do que eles conseguiram trimestre a trimestre, o que está muito bom. Lembrando que o nosso país, né, e o mundo como um todo está passando por crise, e mesmo assim uma empresa como essa conseguiu um crescimento bem robusto. Em praticamente todas as linhas, na realidade em todas elas, eles subiram mais de 25%, negócios financeiros e seguros nessa casa, e saúde e serviços, que apresenta aí um resultado, principalmente de serviços, uma participação bem menor, tiveram crescimentos acima de 40%. É inacreditável o que eles conseguem fazer. E não tem jeito, né? A rentabilidade relativa também vai ter um resultado bacana. Em 2021, no quarto trimestre, nós tivemos ali uma rentabilidade de 12,9%. Sinceramente, é bem baixo, tá? Não é algo que a gente espera para uma seguradora. Mas, ali, já no quarto trimestre de 2022, nós tivemos um aumento para 21%. Já ficou bem mais interessante. Esse gráfico mostra mais ou menos ano a ano como é que se comportou o lucro líquido recorrente,
Lembrando ali que 2020 foi um ano muito atípico para várias empresas, tanto positivamente quanto negativamente, né? Não tem jeito, né? Nós tivemos algo agredindo, né, o mundo inteiro. De qualquer maneira, estamos sim numa descendente e isso é algo que a gente tem que ficar atento. De 2020 até 2022, o lucro deu uma queda e está praticamente estável. Mas não tem problema. O que a gente quer ver é que a rentabilidade cresça, que ela coloque a sua casa em ordem, que ela consiga crescer de maneira robusta. Não está ruim, mas isso daqui não tem como negar. E olha, interessante, uma leitura adicional para vocês aqui do canal. No quarto TRI de 2021, olha a relevância do resultado operacional, como ele foi menor. Não tem jeito, né? Agora, olha só no quarto trimestre de 2022, como foi muito mais relevante do que o resultado financeiro. Muito disso aqui está relacionado com alguns índices inflacionados do nosso país. A gente vai entrar com mais calma aqui, com mais detalhes, mas esse gráfico talvez te ajude a entender pelo menos o início. Olha só como que a nossa taxa Selic ela aumentou lá de 2021, vamos pegar aqui o finalzinho do ano, né? Lá do dia 8/12, estava na casa dos seus 9%. E aqui nesse gráfico, pegando no mês 9, já estava na casa dos seus 13%. Não tem jeito. Lembra que bancos acabam sofrendo muito quando a nossa taxa Selic sobe, aquela margem que o mercado dá uma boa espremida e até em alguns casos vira prejuízo? Então, em algumas seguradoras, sabendo manejar bem como é que nós estamos em relação ao nosso crescimento, à nossa diminuição, né, à nossa crise financeira do país, o resultado operacional e o resultado financeiro dão uma certa equilibrada. E isso que é bacana dos seguros. Eles acabam ganhando praticamente em qualquer cenário. É claro que vai ter uma participação diferente, né, dos seus dois braços de atuação, mas ela consegue sempre se posicionar muito bem. E isso eu deixo bem claro, esmiuçado em relação à BB Seguridade. Mas isso também acaba acontecendo com o Porto Seguro. Então vamos lá, na parte de seguros, necessariamente, nós tivemos alguns crescimentos bons, principalmente ali nos seus prêmios. Auto subiu 30%, patrimonial e transporte quase 10% e vida 31%. A sinistralidade, aumentando os prêmios e caindo a sinistralidade. Tem coisa melhor do que isso? Né? Não tem como. Lembrando que quanto maior a sinistralidade, pior para a empresa, porque as pessoas estão acionando efetivamente o seguro e nós sempre pagamos o seguro para quê? Para não usar. E é nesse volume de dinheiro que fica com a empresa que ela consegue fazer mais dinheiro ainda para os seus acionistas. Então, combinação perfeita, aumentando o prêmio e caindo sinistralidade. Uma outra maneira de ver esse resultado é em relação à sua rentabilidade. Ela vai acabar subindo, não tem jeito, atingindo valores sensacionais de 41% no quarto TRI de 2022. E o lucro líquido, lembra que a gente estava olhando naquele consolidado, que nós estamos ali com um movimento de queda ano a ano? Agora vamos olhar a questão trimestral, como é que ela está evoluindo. Está subindo. Isso é muito bom. Então, o que a gente pode esperar para 2023? Essa é uma pequena prévia, tá? É claro que a gente não tem bola de cristal aqui no canal, mas nós enxergamos, sem dúvida nenhuma, um 2023 mais robusto da Porto Seguro. E quando eu falo robusto, eu estou falando que o lucro líquido do ano tende a ser melhor. Acho que essa perspectiva ela não está muito infundada, não. A empresa está mostrando isso aí, então não tem jeito. E aqui o índice combinado, que chegou ali no quarto trimestre de 2021 a 96, 2022 chegamos aos infelizes 99,5%, algo assim na tampa, lembrando que 100% é como se a empresa tivesse ficado no 0 a 0, né, em relação a essa métrica, e está caindo, é isso que a gente quer. Quanto maior a queda, melhor para a gente, porque vai sobrar mais de lucro líquido das suas operações. E também aqui a gente consegue enxergar que desde o primeiro trimestre de 2022, a sinistralidade ela tem caído, saindo de 60% e atingindo 52%. Pensa só, né, a sinistralidade de 52% significa que de R$100 que vão entrar ali, 52 são solicitados pelos seus segurados. É claro que é uma conta muito mais robusta, tem muito mais detalhe aí envolvido, mas a gente quer que fique mais com a empresa, sempre. E talvez aqui entre um ponto mais fundamental em relação ao Porto Seguro. Eu sou um cliente deles aqui de Belo Horizonte, então vou falar a minha pequena opinião. Se você tiver uma opinião divergente, deixa aqui no comentário o seu relato, que a gente pode trazer nos outros vídeos, sem dúvida nenhuma. Que é o quê? A qualidade do serviço dos caras. Eu tinha feito alguns orçamentos com outras empresas
tinha que ligar, mandar documento, mandar e-mail, fazer toda uma burocracia. Eu entrei em contato com eles pelo chat do site, mandei mensagem no WhatsApp, que eles pediram para eu mandar algumas informações ali, e imediatamente já fizeram a avaliação daquilo que eu estava precisando. E no mesmo dia, o documento já estava emitido. Eles buscam alguns bancos de dados e já chegaram na conclusão que eu sim serviria como um bom cliente para eles. E pronto. Então, assim, a digitalização, a tecnologia na Porto Seguro é relevante, o que acaba aumentando aí a satisfação do cliente e eles conseguem repassar esses preços para todo mundo. Então, hoje, quem tem um serviço prestado pela Porto Seguro está bem atendido do ponto de vista de qualidade. Então, sabendo que isso é escasso no mercado, eles repassam isso para todos os seus clientes. De maneira numérica, nós percebemos aqui que o prêmio médio cresceu do quarto TRI de 21 para 22, mais de 32%. Né? Muito bom. E a sinistralidade, que é principalmente aí onde Porto Seguro é muito conhecida, está girando sempre em torno de 50 a 45, chegou até 70, e de lá para cá, do primeiro TRI de 22 para atualmente, só está caindo. Então, maravilha, eles estão selecionando melhor os seus clientes. Aquela conversa que até o Santander trouxe para a gente, um dos primeiros vídeos que eu fiz aqui desse trimestre, do quarto trimestre, eu vou deixar o link para vocês verem também em relação a esse bancão, é a questão das safras. As safras mais atuais estão sendo feitas com mais rigor. O cliente está sendo selecionado com mais rigor. E isso acaba trazendo algumas rentabilidades maiores para as suas empresas. Agora, Porto Saúde, tá? Só para a gente lembrar aqui, quando a gente falou da parte de Porto Seguro, nós estamos falando ali de mais de 400 milhões de lucro líquido. Agora, olhem só como que a Porto Saúde ela é bem menos relevante. 86 milhões. Tem a participação, sem dúvida nenhuma, mas muito menor do que o Porto Seguro como um todo. A base de beneficiários está subindo no comparativo ano a ano em 18%, e os prêmios e as receitas também estão subindo, não somente na Porto Saúde, mas no Seguro Saúde. São algumas segmentações que eles fazem, tá, nessa parte de saúde, propriamente dito, mas percebam que está subindo prêmio, está crescendo receita, está aumentando a base de clientes, então é isso que a gente quer, aumentando a parte de seguros, de vidas principalmente, e também as suas receitas. Essa parte da receita teve um aumento aí comparado com 2021 em 40%. Os números são impressionantes. E outro também crescimento robusto, né? Eu acabei não falando a porcentagem, mas cresceu ali 50% em relação a 2021. É pequeno, mas cresceu bastante. A sinistralidade também está caindo, o que a gente também gosta, e a rentabilidade, tá, da saúde Porto, geralmente ela gira em torno ali dos seus 30% até uns 15% mais ou menos. No terceiro TRI de 22 nós tivemos um movimento atípico, afinal nada sobe, né, indefinidamente em linha reta, a gente vai ter alguns pequenos ajustes. Tivemos uma rentabilidade abaixo de 5%, negativos, ou seja, deu prejuízo, mas no quarto TRI de 22 eles já voltaram com tudo, apresentando 26%, o que é algo que a gente gosta de ver. Então, está dentro do valor esperado, vida que segue. Agora a parte de banco, né? Não banco propriamente dito, mas de negócios, né? De operações financeiras. E aqui eu vou trazer algum ponto importante para vocês, que é leiam as letras miúdas. Dificilmente você gasta tempo fazendo isso, mas a gente fez aqui para vocês. Ó, a receita subiu ano a ano 27%, mas o lucro líquido caiu 9%. Opa, peraí, né? E foi um lucro ali relativamente bem participativo do bolo todo. Como é que teve uma queda se aumentou a receita dessa maneira? A gente fica um pouco incomodado. Mas o ROI também caiu. Então, eles estavam com uma rentabilidade ali na casa dos seus 30% em relação ano a ano, e agora eles estão apresentando, no finalzinho de 2022, uma queda de 5%. Não gostamos disso. Muito embora os clientes tenham aumentado, os negócios também, e a receita média por cliente também subiu. E aí que vem o grande ponto. Leiam as letras miúdas. Aqui eles colocam uma pequena explicação, não entraram em detalhes, mas eu fiz a pergunta para o RI, assim que eu tiver a resposta eu passo para vocês, mas vamos dar um zoom nisso aqui. Olha só, lucro líquido reportado é impactado por investimentos realizados em 2022. Desconsiderando isso, o lucro líquido seria de 427, ou seja, flat. Flat é uma linguagem como se estivesse plano, se estivesse em linha
com o ano passado. Na realidade, eu fui um pouquinho mais a fundo, aí eu fiz a conta para vocês aqui. Na realidade, no ano de 2021, o lucro foi de 423 milhões. Muito relevante, né? Lembrando daquele bolo como um todo, lembra que a parte de seguros representa 400 milhões, a de saúde 80 milhões, e aqui a parte financeira aqui representando mais ou menos 420 milhões. Só que se você coloca 423 em 2021, que é o que aconteceu, e tira os investimentos de 2022, na verdade nós chegamos a 427, ou seja, um crescimento de 1%. Aí você fala assim, pô, Bruno, você está forçando a barra. Não, eu estou só fazendo a leitura correta dos números. Sim, o lucro ficou flat, mas deu lucro. Né? A gente tem que lembrar disso, não é ficar olhando só o meio copo cheio ou meio copo vazio, é olhar a realidade. Tivemos um lucro aí, tirando investimentos, que a gente fica até feliz. Queremos que eles continuem crescendo nessa vertente, já que está dando um bom resultado. Eles cresceram praticamente 1%, tirando os investimentos. Se colocar os investimentos, tiveram uma pequena queda de 9%. Então, o que a gente espera enquanto investidor crítico? Nós queremos que esses resultados dos investimentos deem uma melhorada, ou seja, a rentabilidade suba e, por que não, o lucro líquido também suba. Né? É isso que a gente quer daqui para frente. Não preciso ficar lendo aqui todos esses detalhes, mas bata o olho e olha só que bacana. Praticamente todas as métricas que eles trouxeram na parte de operações financeiras, exceto essa aqui, né, de contatos ativos, todo o restante subiu 2 dígitos. 23%, 19%, 24%, 32%, 11%, 15%. Então, assim, é um ponto muito bacana, porque quando você tem o seguro, como a gente acabou de falar nesse vídeo, você recebe todo aquele dinheiro, né? São os prêmios dos seus segurados. Se aquele cidadão não acionar o seguro, esse dinheiro está na sua mão. Então, o que você vai fazer? Mais dinheiro ainda. Você pode fazer uma carteira de crédito, você pode fazer ali um investimento em algum outro segmento, você pode colocar na renda fixa, enfim, você pode fazer N movimentos para que aquilo se reproduza. Claro, mantendo sempre alguns valores, alguns indicadores de qualidade, para você não colocar a operação principal dessa seguradora em risco. E eles têm muita responsabilidade em relação a isso. E olha a eficiência desse braço financeiro, desse banco Porto, né, desse bank. Eles atingiram 39%. Lembrem sempre, índice de eficiência, quanto menor, melhor. Só para vocês sacarem, esse índice aqui ele está muito melhor do que alguns grandes bancões, como por exemplo o Bradesco, e se eu não me engano, até mesmo melhor do que o próprio Santander. Então, eles estão de parabéns. Eles sabem sim fazer algumas operações financeiras com sucesso. Agora vamos falar da parte de serviços, que para mim não tem muita relevância, porque a gente não tem um resultado do lucro líquido tão relevante assim. Tivemos uma queda assim de 340%, e até assusta esse número, né? Na realidade, nós tivemos até um prejuízo nesse último braço da Porto, mesmo a receita aumentando 165%, e a gente precisa depois dar uma olhadinha do porquê que isso está acontecendo. Lembre-se, foquem no core da empresa. Se isso daqui tem uma participação muito pequena e oscila muito, é normal que isso vá acontecer, não tem jeito. Aquilo que tem uma representatividade pequena pode disparar de resultado ou pode despencar. Só que isso impacta o bolo todo o negócio? Não impacta. Tanto que, olhem só, em 2021 eu fui buscar lá no último resultado deles, eles tiveram um resultado de lucro líquido de 9 milhões. Pô, olha os outros braços, né, as outras vertentes, 400 milhões. 9 não é nada significativo. E em 2021, comparado com 2020, esse resultado foi 188%. Ou seja, devia estar ali no ano de 2020 na casa dos seus 3 milhões e pouquinho, mais ou menos. Aí foi para 9 e agora teve um prejuízo de 23. Tá, ok, né? Praticamente está no 0 a 0, digamos assim, com uma pequena perda aí. Às vezes é até melhor parar de fazer isso, mas será que eles não conseguem fazer um investimento pequeno e representar isso no futuro com um grande crescimento? Enfim, são estratégias da empresa. Mas o que eu quero trazer para vocês nesse slide? Não se preocupem com coisas que são pouco relevantes. Isso não vai te dar uma paz, uma tranquilidade daquela leitura do negócio que você está fazendo, tá bom? Fiquemos de olho, mas não coloquem toda a atenção aqui não. E agora, para fechar aqui essa parte de apresentação, eu queria falar para vocês sobre as aplicações financeiras.
não é nada agradável olhar isso aqui. Vimos uma série de coisas acontecendo do ponto de vista, né, operacional, que para mim foi fenomenal. Tá? A carteira financeira teve um pequeno decréscimo ali em relação ao terceiro TRI de 22 para o quarto TRI de 22. Se a gente for olhar quarto TRI cresceu bastante, dos seus 204 para 350, ou seja, cresceu mais de 50% aí, foi expressivo sim, mas olha essa rentabilidade. É complicado, tá? Quando você olha em relação ao que seria proporcional ao CDI, que é a coisa mais básica, né, quando a gente for pensar em termos de rentabilidade, no quarto TRI de 22, eles alcançaram aí algo próximo a 93% do CDI. Bruno, quer dizer que se você colocasse tudo no CDI, teria um resultado melhor? É essa a leitura, você está correto. A gente precisa ver isso acima de 100%. No entanto, primeiro TRI de 22, 83, segundo TRI, 63, terceiro TRI, 62, não dá, né? Realmente isso aqui é bem ruim, não gosto disso. Mas, vamos olhar o meio copo cheio, né? Aqui sim talvez seja uma forçação de barra, mas nós queremos esse resultado bem mais forte daqui para frente. Atingiu 71. Pensando no seu histórico, está melhorando. Pensando no total, assim, pensando numa aplicação financeira propriamente dita, algo não está muito bom aqui não. E olha como que eles distribuem isso. Indexação pela inflação, pré-fixado, pós-fixado, né, são as rendas fixas, ações bem pouquinho ali, girando em torno de 4%, e crédito privado menos ainda, por volta de 3%. Então as aplicações que eles estão fazendo aqui praticamente na renda fixa não está trazendo um resultado tão bom. Então, que bom que o operacional dele está excelente, porque o financeiro aqui nem tanto. Ou seja, em resumo, não me agrada, mas né, vida que segue. Carteira de crédito ali de 14,3 bilhões foi para 15,6 bilhões, quarto TRI com quarto TRI, está crescendo paulatinamente, com qualidade, trimestre a trimestre, isso aqui está em linha reta, né? Então, bacana. Agora vamos falar um pouquinho sobre preço. Já bateu o olho e já viu, né? Porto Seguro oscila demais. Julho de 2022, inclusive até o próprio pessoal do AGF estava falando há um tempinho atrás sobre essa ação nesses valores aqui. Estava ali R$17, estava de graça, né? E o pessoal ainda fala que Bolsa de Valores no Brasil não apresenta oportunidade. Sempre tem, tá? Todo semestre, todo mês, todo trimestre tem alguma oportunidade. E hoje está na casa dos R$27. Com certeza, né, aqui atrás estava bem mais interessante para a gente comprar. Mas não fique preso ao seu viés de ancoragem. E, inclusive, se você quiser entender um pouquinho mais sobre essa armadilha que praticamente pega todo mundo, tá? Investidor novo, investidor velho, eu tenho um vídeo um pouquinho mais técnico que eu vou deixar aqui como sugestão para vocês. Acho que vale muito a pena darem uma olhada. Mas olha só, em julho de 2021, pegou ali os seus R$27 novamente. Lá em abril, maio de 2020, pegou novamente R$17, ou seja, é uma ação que tem uma volatilidade muito grande. Então, se você quer investir nessa empresa e está enxergando que nesse preço não está muito interessante, calma, respira, bota ali com uma pequena reserva de oportunidade, olha para outras empresas, vai trabalhar, vai viver a sua vida, fica de olho. Mas fica ali com calma, paciência. Vai que o mercado bate novamente e você consegue ter uma oportunidade, talvez não R$17, mas um pouquinho mais baixo. E agora a gente fala assim, pô, mas quanto mais baixo? É aí que entra a plataforma da AGF, né? Ela ajuda muito. Depois que você faz toda essa leitura, depois que você entende o negócio daquilo que você quer investir, ela já coloca algumas métricas. É claro que você não precisa seguir a ferro e fogo, mas em termos de preço projetivo, para esse ano, até R$22,50 está interessante. Se você for olhar o histórico, na casa dos seus R$20, ou seja, ela tinha um resultado pior olhando para o passado, a gente teria que ser mais exigente, esperaria ali algo abaixo de R$21, R$20,80. E hoje, aos R$27, ela está com um sinalzinho vermelho, que é um indicador, não é uma decisão, tá? É só um argumento, falando, olha, a rentabilidade para esse ano está na casa dos seus 5%. Não bate a nossa meta mínima de 6%, então fica vermelho. Tem um anúncio ali de dividendos 3 vezes ao ano, interessante, né? Gosto de várias vezes, mas pelo menos 3 já está bacana. Então, não está nesse momento aquela melhor opção para você investir.
mas se você entende e vê com boas perspectivas que é um excelente negócio, então olhe para ela, olhe esses dados, olhe o histórico e tome a sua decisão. Na minha humilde opinião, é uma excelente empresa para você ter na carteira, mas agora, nesses preços, eu não entro. Vamos enxergar como é que ela vai continuar evoluindo ao longo desse ano de 2023 e se o mercado der uma batida, por que não colocar, não é? Bom, espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. Nós teremos mais outros balanços ao longo dessa semana e das próximas semanas também. Então, se você quiser acompanhar, se inscreve aqui no nosso canal, deixa o seu like e compartilha com seus amigos. E é claro, sem dúvida nenhuma, deixa o seu comentário para eu entender se esse tipo de conteúdo faz ou não sentido para você. Tá bom? Até o próximo vídeo.